Oiê, seja bem-vindo ao Pod Spa, o seu podcast que fala sobre wellness e, claro, sobre spa. Aqui você vai conhecer tudo sobre o mundo de bem-estar para você viver melhor e, claro, trabalhar bem. A nossa convidada de hoje é a Gabi Beraldo. Gabi, primeiro, muito obrigada por você estar aqui com a gente no Pod Spa para trocar essas informações, para trocar esse conhecimento e principalmente para ensinar tanto para a gente. E agora eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho, do que você faz, como é que você entrou nesse mercado. Conta para a gente. Obrigada por me receber. Eu sou formada em publicidade, tenho especialidade em marketing, e quando eu fiz a minha transição de carreira há 8 anos atrás, eu resolvi pegar o meu hobby, né, e a minha experiência pessoal, porque eu passei por uma consultoria de imagem de mim mesma, e passei a compartilhar esses conhecimentos, né? Eu tinha uma questão de não saber vestir o meu corpo na época da adolescência, porque eu cresci e tive o corpo que eu tenho hoje, aos 48, com 15. Então, me destacava, não sabia me achar. A adolescência é um momento difícil, então eu comecei trabalhando a mim mesma, entendendo as proporções do meu corpo, e aí fui estudando e aliando esse trabalho, né, que é tão importante de desenvolvimento pessoal, de autoestima, para o trabalho, e resolvi dividir com outras mulheres que têm as mesmas questões. A gente fala de imagem e o registro que vem é sempre uma fotografia, né? Mas a imagem pessoal são três pilares: a aparência, né? Nossos cuidados pessoais, o que a gente veste, né? O nosso cabelo, a linguagem, né? Como a gente fala, o tom de voz, e a nossa postura, né? Linguagem corporal. Então, a maneira como a gente se porta, o gestual, o tom de voz, a intensidade da voz, né? E aí a palavra falada vem depois. Então, tudo isso junto forma a nossa imagem. As pessoas... É um clichêzão falar que uma imagem vale mais de 1.000 palavras, mas a verdade é essa, porque o cérebro registra primeiro, é, faz esse registro visual e já faz associações de acordo com a nossa experiência. Então, é claro que vai depender da cultura, da experiência pessoal de cada um, mas existem registros já, associações que são né, universais. Se você olhar uma letra vermelha em forma de M no meio de uma estrada na China, você vai saber que ele tem comida. Pode não ser exatamente McDonald's, mas você vai saber que ali tem comida, e é uma representação visual de que ali tem uma comida, né? Se você olhar uma garrafa em forma de ampulheta transparente, você vai imediatamente associar a Coca-Cola, mesmo que ela esteja vazia. Então, a imagem é isso, né? E a imagem pessoal, ela é importante. Parece futilidade, muita gente confunde a consultoria de imagem pessoal com moda, não é isso. Usar a moda a seu favor, né? Então, o que eu faço hoje é ajudar, sobretudo mulheres, a encontrarem o seu estilo a partir da vestimenta. Você conseguir construir uma identidade visual com elementos de design, né, cor, estilo, peças, né, estrutura das peças, acessórios, para comunicar o seu propósito, o seu objetivo pessoal, o seu propósito de vida, e mostrar sua personalidade e suas características. Então, no âmbito profissional, é muito importante, porque você já demonstra ali o quão profissional você é, você consegue usar símbolos visuais que representam profissionalismo, autoridade, expertise, conhecimento, seriedade. No segmento de beleza, de bem-estar e de saúde, principalmente, a cor é fundamental, né? A gente usa muito branco, ou usa o preto para poder se mesclar no ambiente. Então, isso faz toda uma diferença na hora da gente se apresentar e se inserir no mercado de trabalho. Não, e isso é fantástico porque, assim, a gente acha que a gente pega várias referências e não necessariamente aquelas referências vão ficar bom na gente.
Um exemplo clássico, assim, uma vez eu cheguei toda inocente com o meu telefoninho para o cabeleireiro, falei, eu quero esse cabelo aqui. Aí ele falou, então, senta aqui do meu ladinho, deixa eu te explicar. Seu cabelo não tem essa textura, esse volume, não tem nada, assim. Eu posso até fazer um corte parecido, mas não vai ficar igual dela, porque você tem uma estrutura de cabelo bem diferente da dela. E assim, voltando para o nosso lado profissional, para a área de beleza, para a parte de spa, o saber se portar, né, sem palavras, sem com a parte verbal ainda não inserida, mas a postura que a gente vai demonstrar para o nosso cliente e a nossa vestimenta, toda a nossa composição de apresentação é fundamental, porque eu vou puxar para o meu lado de spa, mas eu acho que funciona muito bem para quem tem uma sala em algum lugar, no centro comercial, ou está iniciando um negócio. É a imagem que você quer passar para o seu cliente, e aí você tem que deixar muito claro na imagem qual é o seu propósito de trabalho, né? Então, assim, eu que estou inserida em quase todos os lugares dentro de hotéis, eu tenho que ser o mais neutra possível. Por mais que eu ache maneiro, né, ter tatuagem, por mais que eu ache, né, Rio de Janeiro, verão, short é legal, Havaianas é maravilhoso, mas não é o local que eu tenho que estar inserido, porque assim, a tatuagem, dependendo da cultura, pode ser interpretada como uma coisa mais, como é que se fala? Enfim, mais isolada ou marginalizada, né? Se eu tiver muitos piercings, a pessoa pode falar, não quero ser atendida, um cabelo muito diferente, enfim, isso tudo é uma linguagem que a gente fala corporal que não pode não ser interpretada da mesma forma que a gente acha. E tá tudo bem, não quer dizer que a pessoa é preconceituosa, porque hoje em dia a gente ainda tem muito isso, o medo de, eu sou parte de uma minoria e tal. Não é bem por aí. Eu acho que tem certas coisas, como você falou, que são universais e que todo mundo entende da mesma forma. Então, a gente pode seguir para esse lado sem levantar nenhuma bandeira ou sem acusar e botar ninguém na cruz, né? Acho que é meio por aí nessa parte da área da saúde. E falando de estética, de saúde e de beleza, né, a gente tem um componente que é muito forte, muito importante, que é a questão da higiene e do cuidado, né? Você está prestando um serviço, e tanto eu quanto você e quanto quem está ouvindo aqui, somos a nossa própria marca. Então, a maneira como eu me apresento é o meu cartão de visita, né? Hoje em dia não tenho mais cartão de visita físico, mas a maneira como eu me insiro no ambiente, né? E o próprio ambiente que eu construí para atender minhas clientes são parte da minha apresentação profissional, né? Quem trabalha no mercado financeiro vai apresentar uma apresentação, enfim, PowerPoint, números, planilhas. A gente que trabalha com pessoas né, a gente vai se apresentar e vai mostrar, a partir dos cuidados que a gente tem com a gente mesma, né, na aparência, na nossa roupa, que a gente tem capacidade e conhecimento suficiente para atender outra pessoa, né? Existem diferentes estilos pessoais, né? Tem consultora que é colorida, tem consultora que é fashionista. O meu caso, e o meu nicho e a maneira como eu escolhi trabalhar é com pessoas comuns que estão no momento de transição de carreira, que estão querendo se aprimorar, que estão querendo se conhecer melhor. Então, eu me visto dessa forma, de uma maneira acessível. O meu estilo pessoal é esse. Eu vou de camisa social, não é porque eu estou falando com você, eu vou de camisa social até para a praia. É de linho, mas eu vou. E esse é o meu estilo e a minha marca. A unha colorida, enfim, eu tenho pequenas tatuagens, mas isso não atrapalha o meu trabalho, porque eu trabalho com estilo pessoal, que é muito subjetivo. Na verdade, o estilo pessoal é uma construção de referências, experiências que transmitem a forma como eu penso e como eu sou. No caso de quem trabalha com beleza, né, e com saúde, o ambiente que se está inserido, o tipo de produto que você veste, né, que você usa, a roupa, o cuidado que você tem. Se a sua raiz do cabelo está mal pintada, é um ponto negativo. Se o seu uniforme ou sua roupa de vestimenta de trabalho está suja, é um ponto negativo. Está amassada, é um ponto negativo. Se a roupa não está caindo bem, e não é uma questão de parecer rica ou chique, é uma percepção, é um estudo, já foi feito esse estudo.
as pessoas que cuidam da aparência, né, e não estou falando de sair de maquiagem de festa, que cuidam da aparência, né, e que estão adequadas àquele ambiente de trabalho que elas frequentam, que se inserem, elas têm de 5 a 12% mais chances de ser melhor remuneradas. É um estudo de Harvard, né, da Escola de Psicologia de Harvard, que fala porque as pessoas que se apresentam bem são percebidas como mais bem-sucedidas, mais realizadas profissionalmente, com mais sucesso. Então, quando você vai contratar um serviço, principalmente o nosso, que é tão íntimo, né? Você está lidando com a pessoa, está tocando na pessoa de alguma forma, se ela não foi recomendada por alguém, quando a gente está começando, a gente tem pouco cliente, né? A gente diz que a gente faz, mas né, a gente precisa da nossa imagem para reforçar esse O que a gente está profissionalismo. falando. O que a gente está falando, que né, nosso conhecimento, a nossa capacidade de oferecer aquele serviço da melhor forma possível. Então, é imprescindível que a gente esteja bem aparente, né, com uma boa aparência. E Teve aí... a história, só te interrompendo, mas teve o Podspa surgiu porque eu sou, né, já falei, eu adoro ouvir podcast. Outro dia, semana passada, eu vi um podcast de liderança e aí saiu um estudo que as líderes, né, mulheres e tal, 90% delas têm as unhas feitas porque elas conseguiram organizar a vida de tal forma que elas têm esse tempo para tirar, para ir ao salão, para falar, não é, claro, faz parte da imagem delas, sim, mas elas estão num nível de organização de tempo, de gestão de liderança, tudo isso, que elas entendem que elas têm o tempo delas também, e um momento de autocuidado é o momento da massagem, é o momento de cuidar do cabelo, é o momento de fazer a unha. E que as gestoras, né, as lideranças femininas que não tinham, não estavam com a unha bem cuidada, não estavam com o cabelo bem cuidado, estavam passando por um momento de caos total, de ficar apagando incêndio, de não saber exatamente o que estava fazendo naquele momento. E isso tem tudo a ver com a imagem que está passando, né? Normalmente mulheres bem-sucedidas estão lá todas. Eu, assim, para mim foi muito difícil entender isso, porque eu nunca fui a mais vaidosa de todas, eu nunca tive esse cuidado, né? A minha adolescência, adulto jovem foi toda esportiva, eu era atleta e tal. E aí fazer essa transição de maturidade, de olha, agora eu sou uma mulher, eu tenho empresa, eu tenho que cuidar, eu tenho que me arrumar um pouquinho mais do que, né, usar maquiagem e tal, foi uma coisa que eu tive que trabalhar internamente para entender o papel que eu estava assumindo daquele momento em diante, né? Comecei com uma coordenação, então eu já não podia mais, não só no vestuário, mas comportamentalmente me comportar como uma terapeuta, como uma recepcionista, enfim, isso tudo faz parte do trabalho de imagem pessoal, né? De novo, como a gente está falando de trabalho com pessoas, né? A gente não tem um produto, você não entrega uma coisa embalada, né? O nosso produto é a interação ali, né? A minha com a vestimenta e a de vocês com a massagem, enfim, com terapias corporais. Então, o cuidado com a gente mesmo é primordial, porque se você não tem capacidade de cuidar de você mesma, né, que aí de novo, a primeira impressão que fica, você não demonstra que você pode cuidar de uma outra pessoa. Então, isso vai, e hoje, né, depois da pandemia, eu acho que isso é fundamental e está cada vez mais claro para as pessoas que a gente precisa, que o autocuidado vai além de passar creme de noite, né? Ter esse momento de fazer a unha, de fazer a massagem, entender, né, como o seu conforto emocional e físico também, né? Não é só de você estar, estou de moletom e de tênis, então beleza. Não é. Se você não se identifica com aquele tênis e moletom, você não vai ficar confortável. E isso vai influenciar na sua postura, né? Novamente. Você vai ficar se puxando. Se você tiver, eu preciso ser muito feminina, aí você acha que a roupa feminina ou muito chique ou elegante, que é um conceito que também é muito mal usado, você estar de salto altíssimo e saia lápide. Gente, se você trabalha com massagem, se você tiver de salto, você vai estar morta,
A Gabi, roupa vai ficar puxando, apertando. Você não vai focar no seu melhor, você não vai focar no seu desempenho, você vai focar no seu sapato. Tá? Chega uma hora que a dor, você esquece aonde você está. então, isso aí eu de novo vou puxar para mim, mas eu vou contar uma história que assim, eu e o salto e eu já assim, na pandemia eu realmente doei todos os meus escarpões, todas as minhas sandálias de salto alto, porque eu falei, cara, não dá mais para mim. Cheguei no momento da vida que eu vou assumir que eu vou usar um tênis mais descoladinho, uma sandalinha mais confortável. Salto não dá mais. Eu tenho um problema no joelho grave. Além disso, essa história, toda vez que eu colocava salto, era um desconforto que a única coisa que eu pensava é onde eu posso escorar, onde eu posso sentar, e o que eu tinha que fazer naquele ambiente ficava em segundo plano, porque o desconforto era muito grande. E aí, uma vez, puxando para esse assunto do salto, mas como a gente tem que entender o que a gente tem que vestir, aonde a gente deve vestir, e principalmente se aquilo te traz conforto para você poder mostrar o seu trabalho, eu fiz um curso, né? Eu paguei um curso que enfim, teve toda a apresentação, a pessoa é famosa, a pessoa está num nível de inserção na sociedade que é alta sociedade, e ela estava falando para nós, meros mortais, vamos botar assim, que a partir daquele momento todo mundo tinha que atender o seu cliente, né, na beca, assim, com saia-lápis, com escarpão e tudo isso. Não vai mais carregar a maca para um lado para o outro. Eu falei, isso não é a realidade da gente. E para eu chegar nesse nível, tem muito caminho e talvez eu nem queira chegar nesse nível de atender de salto alto, porque, eu acho que o salto alto não ajuda na hora do trabalho, do nosso trabalho de massagem, não faz o menor sentido eu usar salto alto para isso. Dois, determinadas roupas também não me são confortáveis para eu fazer massagem, sabe? E eu acho que perde um pouco da identidade do trabalho dentro de um spa, dentro de um atendimento, eu ir com uma saia lápis, com uma blusa social para fazer um atendimento de massagem. Eu acho que nem o meu cliente quer me ver dessa forma, né? Ele não vai me identificar como uma profissional da área me vestindo dessa maneira, né? Muito mais do que me portando, porque eu posso continuar me comportando como uma boa terapeuta, mas se eu não tiver uma vestimenta adequada, alguma coisa na hora que eu quiser passar a mensagem para o meu cliente não vai fazer muito sentido. E eu falei, cara, sabe? E a gente é, né, quem deve estar ouvindo a gente aqui, que é o meu público, é basicamente mulheres, basicamente empreendedoras, que têm uma realidade muito próxima da nossa. A gente tem que entender o que cai bem na gente, o que é confortável para trabalhar e o que é acessível ao bolso. Porque não adianta eu falar que eu tenho que ter uma bolsa Louis Vuitton, que eu vou abrir dívida até a próxima geração para pagar. O conceito de elegância, né, ele é muito mal empregado. Então, hoje em dia, você vê, então, coach de internet e gente vendendo coisa no Instagram, dizendo como ser elegante. Elegância é comportamento, é você estar adequado ao ambiente que você está frequentando. Então, existe uma vestimenta, né, e pode ter um traje definido no convite ou não, para uma festa, um casamento, e mesmo dentro desses, né, dessa situação existem variações, né, você não vai se vestir para um casamento às 8 da noite num hotel da mesma forma que você vai se vestir para um casamento meio-dia na praia em Trancoso. Então, a adequação é a palavra mais importante. Então, entender que cada segmento de mercado tem uma elegância, né? Um determinado código de vestimenta apropriado para aquele momento. Né? Hoje em dia, o dress code, que é o código de vestimenta escrito das empresas, quase não existe mais. Ontem mesmo saiu na Exame que a vestimenta informal já é utilizada até nos ambientes mais formais de trabalho, né? Banco e escritório de advocacia, que são os mais formais. Mas você já tem códigos, né? Um advogado que vai ao fórum, que vai a uma audiência, ele tem que estar de terno e gravata, né? A advogada vai ter que estar vestida adequadamente, não vai dar para estar de minissaia. E adequação não significa você abrir mão do seu estilo pessoal e não significa você usar uma roupa de festa. Você está da maneira que, né, uma roupa que seja confortável, que não te atrapalha, né, atrapalha a sua prestação de serviço, mas ao mesmo tempo que demonstre que você é uma profissional. Você não começou ontem, você não é uma gatinha que resolveu fazer
massagem, né? E vamos ali, uau, botar um shortinho. E, e o valor, né? Eu não, a assessoria de imagem, de estilo, não tem a ver com o orçamento, tem a ver com o quanto você quer investir e que você pode investir na sua imagem. Então, eu tenho clientes que se vestem em lojas de fast fashion e que compram basicamente na Renner, e tenho clientes que são de alto padrão que compram uma jaqueta Dolce Gabbana de couro. E está tudo bem. E o atendimento é igual. Você tem que entender qual a realidade daquela cliente, né? E qual é o desejo de imagem dela e quanto ela pode pagar. E você pode estar muito bem vestida, né? Que significa estar adequado ao ambiente que você está fazendo, né? E o trabalho que você Querido. presta, comprando na C&A, na Marisa, na Renner ou no Village Mall, né? É a sua postura e você escolheu a peça que o seu orçamento, a melhor peça que o orçamento pode pagar e cuidar dela muito bem. Então, olhar a etiqueta, né? Ver se ela precisa passar, se dá para lavar na máquina de lavar, se tem que lavar a mão, enfim, e cuidar daquela peça da melhor forma possível. Não tem a ver com poder aquisitivo, e sim com É o que maravilhoso. você procura, Isso é né? maravilhoso, porque tem muita gente que acha, se eu trabalhar num spa de luxo, eu vou ter um uniforme maravilhoso, mas eu atendendo em casa, eu vou atender com a minha roupa de casa mesmo. Não, pelo amor de Deus. A sua imagem, ela é desde do atendimento domiciliar ao atendimento na sua casa, que você montou uma sala para você, a uma sala comercial, até o spa de luxo. A sua vestimenta é a mesma, e aí a gente agora vai mais além. Eu acho que a sua postura corporal, o que você vai falar, como você vai se comportar, tem que ser a mesma dentro desse mercado de Sim, beleza que a gente está falando. Então, assim, puxando para uma elegância e talvez uma adequação, é entender que eu não posso, né, nem num spa de luxo, né, com certeza não, nem num atendimento domiciliar, eu não posso passar o limite da intimidade com o meu cliente. O meu cliente está ali deitado, fazendo massagem, às vezes é o momento que ele quer falar, 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 falar. Não é porque ele está falando que eu vou falar também muito. Não, não é o meu momento de falar, é o momento dele. Então, essa elegância, essa postura, esse comportamento também vai para a parte corporal, para a parte verbal, né, do que fazer, do que não fazer. Eu, por exemplo, lá no spa, todo mundo tem que deixar o cliente passar. É quase um cortejamento do meu cliente. Mas você está sendo submissa. Não, eu estou na minha função de atender a necessidade do meu cliente. Ele foi ali para ser acolhido, ele foi ali para ser tratado, cuidado. Então, é dessa forma que eu cuido dele, não é eu deixando ele para trás, largando ele lá e falar, entra aí, se veste aí, tira a roupa aí, deita aí. Não é por aí, né? Acho que a gente, né, lidando com pessoas, de novo, o nosso comportamento, não só a maneira como a gente se comporta consigo mesma, né? E aí, quando a gente fala do salto alto que não tem a ver, porque, né, o salto vai influenciar na sua postura, você vai ficar torta, uma hora você vai, né? é Enfim, uma e você perna. não vai estar ali. E aí, essa imagem de estar torta, estar se apoiando, se escorando, parece que dá a impressão para quem está olhando de que você não está com vontade de estar ali, ou que você está fazendo por obrigação. Então, já causa uma má impressão e a pessoa fala assim: nossa, eu não sou bem-vinda. Você ser cortês e ter educação com o seu cliente faz parte do seu cartão de visitas também, né? Modos básicos. Né? A gente está entrando na casa da pessoa, um exercício de intimidade, uma pessoa abrir a casa dela para a gente, né? Mesmo que tenha uma sala específica para fazer a massagem ou para me receber, você está entrando na casa da pessoa. Então, você está num nível de vulnerabilidade do outro maior. Então, a gente não pode se espalhar. Eu não posso sentar na cama da minha cliente para ver enquanto ela abre o armário. Eu tenho que pedir primeiro licença para ela. Eu falo, posso abrir seu armário? Posso abrir aqui? Eu fico em pé. As minhas clientes ficam apavoradas. Eu falo assim, gente, senta. Eu não vou sentar na cama da minha cliente, né? Assim como você também não vai sentar na cama da sua cliente, né? E faz parte da nossa liturgia de trabalho ter essa cerimônia, porque de novo você está prestando um serviço.
E como você está dentro da casa da pessoa, é muito fácil esse limite, essa linha ser ultrapassada ou não ser reconhecida, por mais que nosso cliente te dê intimidade. Eu atendo minhas amigas, mas eu tenho uma atitude profissional. Antes de entrar, eu falo: você quer que eu tire o meu sapato? Tá tudo bem se eu ficar de sapato? Se a pessoa falar: eu quero que você tire o sapato, eu tiro o sapato, deixo lá de fora. Eu tenho o propé, eu levo na bolsa. Tem gente que fala: não, não tô nem aí, pode entrar. Lavo a mão, porque eu estou pegando, né? Ainda mais agora, pós-Covid, né? Enfim, deveria ser norma, É, né? Não precisa do Ministério da Saúde para ensinar a gente a ter bons modos. É inacreditável, mas acontece. Então, álcool gel eu peço sempre para lavar a mão quando eu chego na casa da minha cliente, e principalmente se eu for fazer coloração pessoal, eu estou ali perto. Então, eu pergunto para a pessoa: você quer que eu use a máscara? Porque eu estou respirando do lado dela, eu estou aqui, né? Estou aqui com ela. Então, faz parte da nossa liturgia como profissional de atendimento pessoa a pessoa. Né? E o uniforme, tem gente que fala assim: ah, não gosto de usar uniforme. O uniforme, para a gente, é maravilhoso. é maravilhoso. Primeiro que você O trabalho né, de não acordar gasta e a falar, sua meu Deus, roupa, o que que você eu não tenho? gasta a sua roupa, você não perde tempo pensando. Ele comunica que o uniforme, ao contrário de muito que muita gente pensa, é uma ferramenta maravilhosa profissional, porque ela está determinando ali que você tem um nível de cuidado maior, né? No caso de empresa, a cor, a estrutura, né? Se é com blazer, se é com lenço, comunica os valores da empresa também. Então, a gente tem que ter a mesma cuidado que a gente tem trabalhando para uma terceira pessoa, como a gente tem. Então, se você quiser desenvolver, né? Não precisa ser uma coisa caríssima. Então, se você tiver uma camisa bacana e uma calça bacana, com um sapato confortável, que te dê liberdade de movimento para atender, e aquele né, se você vai botar sua logo ou não, se você vai ter seu nome ou não, é ótimo, né? Você vai começar a criar essa imagem, porque imagem é repetição, estilo é repetição, pessoal ou profissional. Você está comunicando repetidamente, constantemente, coerentemente quem você é e o que você faz. É isso. Eu adoro o pessoal do Nordeste que não chama de uniforme, né? Chama de farda, porque eu acho que é bem isso. Quando você veste a farda, você vai para a batalha e aí você veste aquela personagem e encara, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabi. Uma dica para quem está começando agora e quer construir a imagem pessoal dentro dessa nossa área da beleza, né? O que você acha que é bacana ou assim, qual é o maior pecado que ela pode cometer? Olha, o que eu mais vejo, e aí não só em prestação de serviço, né, sendo empreendedora, mas como colaborador, ou funcionário de empresa, é não cuidar das redes sociais. Né? As redes sociais, não adianta, hoje em dia, nenhum RH de empresa nenhuma vai resolver contratar você só pelo currículo. Ele vai olhar as suas redes sociais. As suas redes sociais são os comentários que estão ali, a maneira como você fala, o que você posta, podem ajudar você ou atrapalhar. Então, cuidado, né, no tipo de foto que você coloca, né, como você se coloca ali, o tipo de linguagem que você usa, se é muito informal, se tem muita gíria, se não é. Então, assim, se você quer demonstrar que você é uma profissional capaz, qualificada, que você sabe, você precisa mostrar isso, né, como a gente está fazendo aqui, mas pensar também no que tem atrás da foto, se a sua roupa está, né, se você está num momento de. Claro que a gente vai ter momentos de lazer e eu posto no meu. Eu tenho um Instagram só e posto, porque mostra que eu sou humana. Mas eu mostro muito pouco, né? Eu mostro que eu estou nadando, eu mostro que eu estou numa festa. Mas se você quer usar o Instagram para sua vida pessoal, tenha um outro Instagram para sua vida profissional, porque é ali que as pessoas vão fazer, né, avaliar quem você é e se você quer ter aquele contato que é íntimo, né, com aquela pessoa que está ali com você. Então, acho que cuidado com as redes sociais e usar de diferentes formas, né? Hoje em dia o Facebook é muito mais pessoal, o Instagram para mostrar o nosso trabalho, o LinkedIn tem gente que usa,
né? São formas de se comunicar diferente dentro de um grande meio que é a internet, que é maravilhosa, mas que pode também ser usada contra a gente. É, é isso. Acho que, né, a gente, hoje em dia, rede social é para validar o que a gente coloca no papel, é para validar uma coisa que a gente escreve para alguém. A pessoa vai falar, vai lá, nossa, escreveu legal, e olha na rede social e fala, nossa, não tem nada a ver com que construir de imagem de uma coisa da outra, né? Você ser muito consistente na mensagem que você quer passar, tanto na pessoal quanto na profissional, quanto, enfim, por e-mail, né? É, sobre isso. E E tem uma outra coisa que eu acho que é uma faca de dois gumes, é o WhatsApp. Eu sempre falo, eu vou te falar que eu já dei palestras em escritórios de advocacia para ensinar os estagiários e recém-formados a usar o WhatsApp profissionalmente. Primeira coisa, a menos que você tenha marcado 8 horas da manhã do dia seguinte e você teve um imprevisto, seu filho passou mal, você está no hospital, enfim, caiu um dilúvio e você não vai conseguir sair de casa. Né? Respeitar o horário de mandar mensagem. É no horário comercial, de 9 às 18 e no final de semana até às 15 no sábado. Né? De novo, a menos que você... Porque você não sabe o que a pessoa está fazendo. Você não sabe que a pessoa está do lado. Então, assim, mostra que você é profissional e delimita a forma como a pessoa vai te tratar também. Porque é um saco, a gente também que é prestador de serviço, receber uma mensagem 1 da manhã. Primeiro você toma um susto. Você acha que aconteceu uma desgraça, né? Alguém foi preso, está no hospital, está morrendo, está passando mal, e você já acorda sobressaltado. E é uma pessoa mandando uma foto para você. Então, respeitar os horários, respeitar a linguagem, não ultrapassar, né? Mesmo que você seja uma cliente que está com você há um ano, não vai mandar meme, não vai mandar figurinha da Jojo Todinho. Né? É engraçado a gente fazer no nosso grupo, para as nossas amigas, mas é usar de forma profissional esses meios que servem para ajudar a gente. Então, de novo, a primeira coisa, respeitar o horário comercial. Se é uma abordagem pela primeira vez que você está falando com a pessoa, mandar uma única mensagem por escrito, porque não tem coisa pior do que você receber um áudio de um número que você não conhece, de uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, uma única mensagem. Oi, fulana, aqui é a Cicrana, eu sou massagista ou terapeuta, eu fui indicar, a pessoa tal me deu o seu telefone e eu estou entrando em contato para saber se você está interessada no meu serviço, que é tal. Né? É uma mensagem, porque também é insuportável você estar numa reunião, aí você está, oi, aqui é a fulana. Não sei o que, não. 5 áudios para dizer que você é a no momento que ela não pode atender, ela não pode ouvir o áudio, enfim, é uma única mensagem informando quem você é, o que você quer e o que você pretende. não, e principalmente, se não pode atender no momento, dá um jeito de, sabe, porque hoje em dia tudo é muito imediato. Ou então também entender que a pessoa visualizou, ela vai me responder naquele momento que ela puder, não precisa ser exatamente na hora que ela leu, sabe? Porque hoje todo mundo, não me respondeu, isso, aquilo, aquilo. Não, as pessoas podem estar fazendo outras coisas, pegaram um susto porque chegaram 5 mensagens ao mesmo tempo, ela falou, isso aqui não é minha prioridade no momento, vou responder daqui a pouco, né? Então, é entender, acho que também isso, mas que se você for usar profissionalmente, hoje em dia tem o WhatsApp Business, que entra uma mensagem automática, diz lá, olha, recebi sua mensagem, vou responder assim que possível, para a pessoa entender também que você está ciente da existência dela, mas que no momento você não pode responder. Né? Eu acho que isso também, para a gente que trabalha com hora marcada, e os nossos clientes às vezes quero para agora, tem horário agora, não, 5 minutos depois não me serve mais, é importante entender que não necessariamente eu tenho o mesmo timing que você, né? A gente não pode levar para o pessoal qualquer coisa, porque o nosso ego do ser humano é isso, a gente já leva para o pessoal, mas é entender o lugar do outro também, né? Você fazer o seu melhor e você não pode esperar que o outro faça ou né, te atenda ou te receba da mesma forma que você recebeu ele. Né? A gente está aqui, é uma troca. Você tem um serviço que a pessoa quer e você vai ser remunerada por isso. É uma negociação comercial, então a gente tem que lidar de forma comercial, nos horários, na postura, na linguagem e na abordagem. Né? De novo, falando sobre o WhatsApp,
Tem coisas muito invasivas. Se a pessoa não pediu para, né, se você está dando um curso, você tem uma promoção, ok, você manda uma vez e, principalmente, numa lista de transmissão. Jamais faça um grupo de WhatsApp para oferecer um serviço porque você está quebrando o sigilo do seu cliente. Você está oferecendo o telefone dele para uma pessoa que ele não conhece, né? E sabe Deus ali se a pessoa vendeu aquele telefone ou foi assaltada E quem está e, lá? e Isso. aquele número ali está com um bandido. Então, assim, esses cuidados a gente precisa ter e ter sempre na cabeça. Né? O nosso cliente, a gente entra na casa do nosso cliente, a gente tem o contato do nosso cliente, porque o nosso trabalho é assim, é feito pessoa a pessoa. Então, a gente tem que entender que a gente tem informações e acesso a ambientes que uma pessoa que vende um sabonete ou vende um computador não tem, né? Uma pessoa que está numa empresa. Então, esses cuidados com redes sociais eu acho que são fundamentais para quem empreende, para quem trabalha dentro da casa das pessoas. É uma questão de segurança, é uma questão de educação e é uma questão de profissionalismo. É isso aí. Gabi, é, dentro do meu cenário, das minhas terapeutas, do pessoal que está ouvindo aqui para a gente, como é que você vê esse mercado? O que, que você acha que vale a pena? Ah, estou começando agora, tenho que investir nisso. E, sabe, enfim, uma dica mesmo para quem está começando. Tirando a parte de redes sociais aqui que a gente já falou, mas... Eu acho que é investir na aparência. Investir é tempo, não é dinheiro. Então, fazer o melhor que você pode. Então, se você tem o cabelo tingido, por exemplo, é, e você não pode ir no cabeleireiro, eu não vou porque eu detesto. Eu mesma pinto meu cabelo. Então, assim, é estar com o cabelo bem cuidado. Preso ou solto, dependendo da forma que você trabalha, é cuidar da aparência. Então, assim, da melhor forma possível. Tá com a roupa passada, com a roupa limpa. Se você não gosta de fazer a unha, né, de usar esmalte, mas que não esteja com cutícula, que não esteja suja, né, que o seu sapato não esteja soltando a sola. São esses cuidados para mostrar, porque se você chegar descabelada, com o cabelo, como diz aquele meme da massa sensitiva, com o cabelo oleoso, né? Como é que você vai? A pessoa fala assim, gente, se ela não se cuida, como é que ela vai fazer massagem em mim? Então, eu acho que para quem está começando, para todo mundo, mas principalmente para quem está começando, é cuidar da aparência, é se cuidar bem, estar com o cabelo lavado, se não deu para cortar no salão, prende o cabelo, mas se está atingido, pinta a raiz, é, e está com a roupa limpa e bem arrumada, né? Uma roupa que caiba no seu corpo hoje, né? Que não vai ficar, se você abaixar, não vai ficar pagando cofrinho, se você abaixar, não vai enrolar aqui embaixo do peito, enfim, é uma roupa que caiba, que te dê liberdade de movimento, mas sempre limpa, e bem cuidada, mostrando que você cuida de você, da melhor forma possível, né? A gente, quando começa um negócio, a gente não tem tanto dinheiro para investir, né? Ideal seria se todo mundo ganhasse na Mega Sena a semana inteira, né? Então a gente montaria uma sala, compraria produtos maravilhosos, importados e atenderia 10 mil pessoas, mas não é o caso, a gente tem que começar do zero, né? E se a gente está oferecendo um serviço, está entrando na casa da pessoa, a gente tem que cuidar da nossa aparência, É isso. né? Na nosso caso, a gente, além de entrar na casa, ou então a pessoa se deslocar até a gente, ela entrega o bem mais valioso dela para a gente, que é o corpo, né? A pessoa fica Exatamente. quase nua na nossa mão, é uma relação de confiança muito grande que a gente começa no nosso trabalho. Se a gente está demonstrando que a gente está cuidando, está tendo o autocuidado, então a gente está capacitada para fazer o cuidado ao próximo, né? É isso. É muito mais do que higiene e lavar a mão. É realmente você mostrar para a pessoa que você se cuidou e que você se preparou para aquele atendimento, né? É um gesto de cuidado, de empatia, mas também de profissionalismo, né? Quando a gente vai numa reunião numa empresa, a gente se arruma, bota uma roupa mais formal, enfim. Então, para qualquer tipo de trabalho, nem que você vá vender brigadeiro na porta da escola do seu filho, você tem que se apresentar de uma maneira profissional, porque você está oferecendo algo que
que precisa de higiene, que precisa de cuidado, que precisa de um mínimo de limpeza, né? Então, no caso do brigadeiro. Então, você tem que se cuidar, né? Assim, e de novo, né? Você precisa se investir primeiro em você para depois investir no seu negócio. Sem investir em você, seja com conhecimento, seja na sua aparência, na sua higiene pessoal, você não vai conseguir investir na sua empresa, porque você não vai ter retorno, né? Você não vai conseguir passar dali. Não, eu adorei que Você você falou, você demonstra que você perdeu um tempo para se preparar para atender o próximo. É isso, entendeu? É dizer que assim, seja um tempo de se arrumar, seja um tempo de estudar, seja um tempo de se preparar em termos de postura profissional, de saber o que eu posso falar ou o que eu não posso falar na frente do meu cliente, por mais que ele me dê intimidade, entendeu? Então eu tenho que entender esse limite de que quando eu estou no momento profissional, eu sou aquele perfil, né? Então, eu me preparei, eu estudei para assumir aquela personalidade. Isso é fantástico. é isso, né? E a gente entender ali que a gente tá, que é uma troca, né? É uma troca de energia, é uma troca física mesmo, e que a gente tem que se preparar emocionalmente para atender tanto eu quanto vocês, porque a gente está lidando com pessoas, né? Diretamente, seja né, no escritório ou na casa da pessoa. Então a gente tem que demonstrar esse cuidado e ter essa generosidade, né? O nosso trabalho é ajudar os outros, seja a melhorar a performance, seja encontrar a sua linguagem, seja oferecer autoconhecimento, seja oferecer um relaxamento. Então a gente tem que ser, a gente dá o nosso tempo e o nosso emocional também, né? E eu imagino, né? E eu já fiz massagem e também sei no final das contas, aquele momento ali, a gente está desabafando. Eu tenho clientes que eu sei a história da vida toda e eu vi a pessoa uma vez. Eu também. Então, assim, né? Exatamente. Você nunca viu a pessoa na vida, ela está ali desabafando. E você tem que entender e você tem que ser generosa e empática, que a pessoa precisa de alguém para ouvir. Se ela quiser opinião, ela vai perguntar para o psicólogo dela, para a mãe dela, para a amiga dela. Ela quer ouvir, ela tá, enfim. Ou ela não quer. Tem dia que eu vou fazer massagem que eu não quero ouvir ninguém, eu não quero que a pessoa converse comigo. Então, assim, ter essa sensibilidade de entender, né, se a pessoa quer que você entre mais ainda na intimidade dela, que você emita uma opinião. Se a pessoa está conversando, falando do Big Brother, você comenta também, ou fala, não assisto. Se a pessoa está falando da vida pessoal dela, do marido, do filho, do trabalho, você escuta, porque empatia é isso, as pessoas confundem. Empatia é você servir ao outro, né? Você escutar ativamente e, enfim, dar um comentário ali ou não. Mas se a pessoa também não está afim, você tem que respeitar e não ficar insistindo, né? Não puxar a conversa. Eu já tive experiências ruins em spas, né? Que a pessoa queria bater uma papo comigo, eu não estava afim, eu estava exausta, eu queria ficar quietinha. Eu queria ouvir um podcast que eu estava ali no ouvido, e a pessoa está falando da novela, aí você responde com uma palavra só, e a pessoa fica insistindo ali, e aí não é uma experiência prazerosa, a gente está oferecendo experiência. Né? Então, eu acho que na nossa área a gente também é importante a gente cuidar da nossa postura, da nossa vestimenta, mas a gente, com tudo que a gente aprende fazendo isso com a gente tem que também ler o outro, né? Então, assim, você está falando, a pessoa respondeu com uma palavra, ela não quer assunto, ela não quer conversar, ela não está aberta naquele momento a nenhum tipo de diálogo. E na posição que a gente está ali de fazer a massagem, a pessoa provavelmente também não quer ficar ouvindo, ela quer o momento dela de silêncio e de relaxamento. Então, ler o outro é muito importante. Eu falo muito isso de entender quando um cliente chega o cliente fala com a mão, então, de repente, entra na vibração dele, na sintonia dele, para que seja mais fácil a compreensão dele da mensagem que você quer fazer. Né? Fazer um espelhamento com o cliente é muito positivo porque você consegue criar o laço com ele mais rapidamente. Então, se é uma cliente que está com a bolsa travada e tal, você não pode chegar a sair falando do preço da sessão de tentar vender pacote, porque está nítido que ela está ali, ó, segurando o dinheiro dela, que ela não está numa posição confortável, que ela já foi para lá, de repente, com
uma predisposição a achar o serviço caro. Então, conquista primeiro, quebra o gelo, pergunta o nome, pergunta como é que ela gosta de massagem, pergunta se ela já foi a algum outro spa, alguma coisa assim, para só depois explicar como é que funciona a sua sessão e que investimento que ela vai fazer assim, assim, assada, mas aí ela já vai estar mais relaxada, ela já criou uma conexão, e aí você consegue falar sobre preço sem dar aquela assustada de é muito caro, é muito barato, né? Então, é empatia, é se colocar no lugar do outro, assim, de entender qual é o momento que ele está passando, o que ele foi buscar ali. Então, não é só. A gente tem trabalho, tem que se cuidar, tem que se cuidar, tem que entender a nossa postura, a nossa vestimenta, a nossa aparência, mas que todo esse tempo que a gente não perde, né? Que a gente investe no nosso autocuidado e na nossa aparência, que a gente também transmita isso na hora de fazer a leitura do outro, do nosso cliente, da onde a gente está, de como. Às vezes eu estou num evento e. Um exemplo, né? Às vezes na natação tem gente que não faz a menor ideia do que eu faço. Porque eu não acho que ali o ambiente, às vezes, que eu estou inserida, é o momento que eu tenho que sair falando do meu trabalho, né? Então, é entender também que você tem que divulgar o seu trabalho, mas saber quando e onde, para não ser banalizada. A pessoa vai olhar e falar, pô, pelo amor de Deus, que eu quero saber que essa mulher faz isso aqui e agora, né? Então, você acaba perdendo o timing da informação, de passar uma informação que seja legal, porque você se precipitou, porque você não soube se comportar, né? E a gente que empreende, né, e principalmente quem está começando, tem a ansiedade de fechar o negócio. E essa é a pior coisa que pode acontecer, porque a partir do momento que você fica ansiosa, você para de ouvir a pessoa. Então, e oferecer, enfim, né? A pessoa falar, eu quero eu às vezes recebo o WhatsApp assim, quanto custa? Quanto Bom custa? dia, fulana. Quanto custa o quê? Eu tenho vários serviços, né? É uma palestra, é uma colaboração pessoal. Então, assim, primeiro, de novo, se abrir, que isso quebra o gelo, né? Não é chegar e abraçar a pessoa e falar, oi, fulano, e aí? E dar um peteleco na pessoa, né? Inclusive, eu já passei por essa situação, fiquei irritadíssima. Eu cheguei na primeira vez que eu fui num spa e a pessoa, e aí, amiga? Gente, e foi a sessão inteira assim, ela me cutucando, foi me Não, dando uma. Eu queria sair correndo da mata, mas enfim, de novo, ser generosa e perguntar o que a pessoa precisa, porque às vezes nem ela sabe. Eu tenho clientes que chamam assim: olha, eu quero mudar tudo, porque eu me separei. Eu digo, calma, o que você quer com isso? Qual é o seu objetivo com esse trabalho? É a primeira coisa. Tem cliente que não passa da entrevista. A entrevista faz parte da consultoria, mas se eu não falei com ela diretamente no telefone, eu sempre falo: eu posso te ligar determinada hora para a gente conversar, para eu entender melhor o que você quer? E aí você fala: o que você está pretendendo? O que você está buscando? Às vezes a pessoa acha que ela quer uma massagem, uma drenagem linfática, e aí ela quer uma massagem relaxante, porque nem todo mundo é obrigado a saber o que a gente oferece, nem o nome que a gente oferece, né? Tenho a Dani Calabresa outro dia estava no programa do Porchat e ela falou que ela foi fazer uma depilação que ela quase ficou eu vi esse desesperada, puxar. porque em São Paulo e no Rio o nome do tipo de depilação é diferente. E é isso aí, a pessoa não tem obrigação de saber o nome do produto que a gente oferece. A gente é que tem a obrigação de explicar e entender o que ela quer, né? Então a gente tem que perguntar o que você quer, qual é o seu objetivo com esse trabalho, né? E entender também que a gente, de novo, está lidando com ego, com suscetibilidades, com vulnerabilidades, né? Então, às vezes, uma pessoa está me procurando, né? Aí falando do meu caso, porque ela tem uma questão de autoestima, porque ela não sabe vestir o corpo dela de uma forma que a represente, ou que ela tem dificuldade de comprar uma peça, ou porque ela é alta demais, ou porque ela não veste 42, e são dores de todas nós, né? Né, tem loja que eu visto que eu não entro, porque não cabe a roupa em mim, e Eu, eu não, né? Enfim, muitas. e eu tenho 1,70 m, não sou, não tem, né? Enfim, e tem gente que tem questões sérias de autoestima. Então, você chegar, no caso, né, de quem faz massagem, uma drenagem linfática ou uma massagem relaxante, e falar do corpo da pessoa, isso é ótimo porque emagrece. Você não sabe qual é a dor da pessoa, né? Você não sabe se a pessoa tem uma questão ali de autoestima, se ela se vê da forma que ela realmente é no espelho.
Eu tenho inúmeras clientes que falam para mim, o meu quadril é enorme. Eu falo, gente, mas aonde? Eu tenho o meu tipo de corpo, é o meu quadril lá. Não, não é. E eu não faço isso porque eu tenho pavor, porque eu já passei por isso, né? De novo, não tenho, não sou a Gisele Bündchen, eu tenho coxa, tenho peito, tenho bumbum, e é isso aí, e vamos ser felizes desse jeito, porque Esse tipo de eu quero ter saúde. eu, Mas tem gente que fala assim, não, que nem vó, não, engordou nas férias. Gente, isso é uma falta de respeito e de consideração com a pessoa, porque você não sabe. não Tem sabe gente o que que leva na boa passou. e fala assim, engordei mesmo, fui para Bahia, me enchi de acarajé. E tem gente que está lutando contra aqueles 2 quilos ali, que para ela são 20. Então, a gente não pode é, é, querer ser íntima ou querer demonstrar ali, né, quebrar a barreira falando desse tipo de coisa, né, do Gabi, corpo da um pessoa. exemplo, Você ouvi tem que ontem. falar sobre bem-estar. Não, ontem a cliente reclamando que foi fazer uma modeladora com a terapeuta e reclamou, tá doendo muito, você não pode diminuir e tal. A terapeuta respondeu da seguinte forma: come pizza! Come, agora aguenta! Come bolo, agora aguenta! Juro, a minha vontade era cavar um buraco que, pelo amor de Deus, assim, por mais intimidades, assim, eu tenho clientes que eu ainda atendo que são minhas amigas e eu jamais falaria para as minhas amigas. Porque quando ela está deitada ali comigo, não é esse tipo de. Eu posso falar quando a gente estiver num bar, né? Quando a gente estiver num aniversário brincando, falar, vai comer mais um brigadeiro? Brincando. Agora, não quando ela está deitada na minha maca, que ela quer algum resultado de mim. Eu não vou ficar fazendo esse tipo de comparação. Então, assim, é ter essa noção e esse feeling é tão mais importante do que estar bem vestida, de salto Sim, alto. tudo é imagem, né? De novo, é a aparência, o comportamento, o seu tom de voz, né? Você falar muito alto, ou você falar, às vezes, né? Eu sou uma pessoa que tem uma intensidade de voz, né? Muito grande. Então, eu tenho que me policiar, senão parece que eu sou agressiva. Então, e a gente, né? Uma coisa tá lá na praia, nadando, e aí, beleza? Outra coisa é eu chegar na casa de uma cliente que eu nunca vi na vida e falar assim, e aí, beleza? Caraca, hein? Pô, bonita pra caramba, só que... Não, gente, né? Isso. Você entender a diferença entre elogio e passar do limite da boa educação, né? Elogiar e falar assim, nossa, e se a pessoa não tá... E assim, beleza, é subjetivo. O que eu acho bonito não é necessariamente o que você acha bonito, né? A gente tem que focar, a gente está focando em bem-estar, né? Emocional, físico. Então, a pessoa tem que ter saúde. Se a pessoa tem saúde, né? E às vezes a pessoa que é magra não tem saúde. E a pessoa que está acima do peso tem mais saúde, né? O triglicerídeo, enfim, ela tem um. E ela pode ter um problema de saúde, de fato, né? Ela está acima do peso porque ela tem mais problema de saúde. Ou ela está fazendo massagem porque ela tem um problema de dor, né? Ou ela sofreu um acidente, ela fez uma cirurgia e tomou um remédio, ficou inchada, né? É ter essa sensibilidade, né? Por isso que eu falo, a gente, o que que você quer? A minha primeira cliente, eu fiz uma ação no início, quando eu comecei. Fiz uma ação, eu tinha um mail, entreguei um chocolate na casa de algumas pessoas com uma apresentação minha, e uma pessoa me ligou. Ela me ligou e falou assim: Olha, eu tenho 70 anos, eu sou gorda, eu não sei nem se você vai querer me atender, mas é assim: meu marido, eu passei por um problema de saúde, meu marido também tem 80 anos, passou por um problema de saúde, e eu estou muito esculhambada, eu estou muito. Eu quase desisti. E eu queria alguém que me ajudasse, eu achei que você poderia me ajudar. Você pode trabalhar para mim? Falei, claro, perfeitamente. Enfim, marquei minha primeira cliente, né? A gente vai lá e faz. Aí, eu sempre conto essa história porque é uma pessoa delicadíssima, educadíssima, que me deixou super à vontade na casa dela. Mas era uma pessoa, ela, né? A gente conversou, fez o primeiro trabalho. Ela falou assim: Eu não dou a mínima para a marca. É uma mulher riquíssima. Não dou a mínima para a marca, eu só quero me sentir bem porque eu acho que eu não estou bem, né? Eu quero me sentir bem na minha casa de praia, eu quero me sentir bem com os meus netos, eu quero me sentir bem fazendo ginástica no clube. E a gente trabalhou, e assim,
Qual era a questão dela? Ela foi uma mulher lindíssima, as fotos parecia capa de revista na casa dela. Ela maravilhosa de chapéu, ela de casaco de pele, então ela não enxerga, aquela pessoa que estava ali na foto, ela não enxergava mais no espelho. Então foram dois momentos engraçadíssimos, né? A primeira foi quando a gente foi falar das compras e eu falei, olha, a gente pode ir aqui ver, né? Uma senhora de 70 anos que teve um pouco de problema de mobilidade. Aí eu falei, a gente vai aqui perto, no shopping e tal, no shopping X. Aí ela falou assim, você gosta desse shopping? Eu falei, adoro, eu acho ele ótimo, né? Tem tudo. Ela falou assim, então, o shopping é meu. Eu falei, tá bom, ok. Ui! E aí, depois dessa experiência no shopping, né, ela teve algumas, né, de novo, a dona do shopping. A gente separa em umas lojas, ela falou assim, você me desculpa, mas nessa loja eu não vou entrar. Eu falei, mas por que não? Você não gosta dessa marca? Você teve algum problema com algum vendedor? Ela falou assim, não, eu sei que essas roupas não cabem em mim. Aí eu falei, olha, eu queria que você me desse um voto de confiança. Eu já entrei na loja, eu já separei as peças que eu acho que tem a ver com você e que vão te deixar, né, confortáveis. Então eu queria que te pedir um voto de confiança. Eu sei que você pode ter tido outras experiências não muito boas com essa marca, mas eu queria que você me desse espaço para eu te mostrar que você pode sim usar essa marca. E fomos e compramos várias coisas. Quando a gente saiu do shopping, ela falou assim: olha, eu queria te dar um feedback. A gente passou 3 horas aqui no shopping, eu nunca me senti tão bem nos últimos tempos como eu me senti quando eu estou com você. Porque você mostrou que eu posso entrar nas lojas do meu shopping e que eu vou ser bem atendida e que existem roupas que vão me deixar bonitas. Né? E que eu não preciso usar uma roupa que é um tecido que tem um buraco no meio. Né? Você mostrou que eu tinha roupas que não estavam me valorizando. Ela era dona do shopping e eu comprei pouquíssimo. Eu peguei tudo que ela tinha, pedi para ela chamar a costureira, ela tinha costureira, e consertei as roupas, porque ela estava confundindo pano com esconder o corpo que ela não gostava. E, na verdade, é o contrário, né? Você tem que fazer ali, adaptar a proporção. E ela falou, você melhorou a minha autoestima de uma forma, assim, porque eu não achei que eu pudesse frequentar o meu shopping. Né? Eu fui elogiada, fui num evento, no jantar, eu acho, e eu fui elogiada por estar vestindo uma roupa que estava no meu armário há anos. Eu só não sabia que eu precisava trocar o elástico, que eu não tinha uma barriga, que era o elástico da calça que estava muito fino, né? Que a blusa estava muito comprida e que aquele colar combinava com aquela roupa. Então, sim, ela foi numa festa, eu separei a roupa, estava dentro do armário dela. Eu só fiz chamar a costureira e ajustar as proporções. Ela falou assim: você mudou. Então, assim, esse é o trabalho que a gente quer, né? É isso que a gente quer receber da nossa cliente. É que ela teve uma boa experiência, que a gente ajudou de alguma forma ela a melhorar a vida dela, nem que seja ali daqueles 10 minutos depois que ela vai ficar relaxada com uma massagem, né? Ou aquela 1 hora que ela ficou ali com o telefone desligado, Que ou ela sem pensar, se concentrou né? naquela Ela se deu aquele presente, né? A gente é parte do presente. E ela só vai voltar se aquela experiência for boa, né? E não porque ela não sentiu dor na massagem, mas porque ela foi acolhida de alguma forma ali. Então, acho que esse é o trabalho que a gente faz, né? Que a gente que trabalha com gente, é o trabalho que a gente faz, que eu acho incrível, é uma troca super bacana, né? Quando a gente atende bem, a gente, né? Que a gente recebeu um feedback, né? Que a pessoa falou, ai, saí daqui ótima. É bom para a gente também, né? Para nossa energia também. É isso. A gente É que vê eu que a acho que gente. é o trabalho que a gente. O nosso objetivo final é isso, é ouvir do nosso cliente que está se sentindo mais bonita, que está se sentindo melhor, que está com menos dor, que, enfim, que era isso que ela precisava, né? E às vezes a dor não é só física, né? A dor é emocional. A gente com a gente doando o nosso tempo, né? Dando o nosso tempo de alguma forma, né? Eu, você, a gente nosso serviço é isso, é ajudar. Eu falo que o que você faz? Eu ajudo pessoas a se vestir, a encontrarem a melhor forma de se expressar por meio da vestimenta. É, é isso. Eu ajudo as pessoas a se sentirem relaxadas, terem aquele momento
de esvaziamento mental para se recarregar. Acho que é isso. É isso. E tudo isso vai, no final das contas, toda essa a forma que a gente presta o nosso serviço, como a gente se comunica, o que a gente aparenta, o que a gente oferece, né, em termos de experiência, de ambiente e de serviço, né, físico, influi no nosso preço. Sim. Então, se eu for uma pessoa profissional, que demonstra profissionalismo, que cumpre, né, que não se atrasa, que oferece o serviço, que deixa a cliente à vontade, que está no ambiente limpo, que está bem vestida, né? E aí, de novo, bem vestida é estar adequado ao que você faz, você pode cobrar mais, porque aquela pessoa vai ter uma experiência melhor com você do que com a outra profissional. Então, a gente que oferece serviço, tem o nosso preço baseado no nosso tempo, né? Mas tem um De valor agregado. deslocamento, do que a gente oferece ali na hora que a gente está com o cliente, mas, enfim, da experiência. Então, e aí depois de um determinado momento, eu já estou há 8 anos nesse mercado, eu posso cobrar, eu fico 20 horas com a minha cliente, fisicamente, 20 horas, mas todo o trabalho que eu faço, né, Fora. de curadoria, de depois de montar, né, de trazer aquela informação para um dossiê físico que ela vai receber e de atender ela quando ela for comprar sozinha, porque eu tenho um atendimento de WhatsApp ali depois que a pessoa me manda a selfie do provador, ou pergunta, achei isso, acho que vale, né? A gente oferece nosso tempo, então eu posso cobrar caro porque eu criei, né, repertório, experiência e ofereci um serviço diferenciado. E aí o nosso serviço diferenciado não é fazer uma massagem, né, tocando tambor, é deixar a pessoa à vontade e com uma sensação de bem-estar no longo prazo, porque ela vai indicar a gente para outras pessoas. Né? É Porque é isso. isso, a gente Boca a boca é melhor consegue cliente no boca a boca, no boca a boca. Gabi, muitíssimo obrigada pelo seu tempo dedicado aqui. Acho que a gente podia passar uma tarde falando, mas acho que o principal, a gente falou que é isso, que adequamento, elegância não tem a ver necessariamente com o tipo de roupa que você está usando, mas muito mais com a adequação da onde você está e de quem você é, né? De toda a postura, enfim. Foi incrível. Muito obrigada mesmo. E eu acho que ter uma Gabi na vida é fundamental para todo mundo. Divulgar o seu trabalho é isso, porque faz a diferença para todo mundo, entendeu? Então, queria mesmo te agradecer por esse tempo. Está bem aqui com a gente no Pode Spa. Eu que agradeço, né, o espaço de poder trocar também, de conhecer outras pessoas. A gente, né, eu não atendo só executiva, advogada, né, a gente atende todo tipo de pessoa que tem necessidades diferentes. Então, essa troca, né, de experiências profissionais e pessoais também enriquece tanto todo mundo que está ouvindo e a gente mesmo que está trocando ali. Então, também agradeço pelo tempo e pelo espaço.